Iniciar a entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, tudo bem? Pedro Rigoni, da 102 bem, FM. Lógico, além da análise do jogo de hoje, dá para o Red Bull Bragantino comemorar esse empate contra o Santos fora de casa? Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós esperávamos um jogo difícil, até pela situação que o Santos se encontra no campeonato, né? Nós sabíamos que mesmo jogando aqui, onde não é o seu estádio, a torcida viria, que seria um jogo tenso. Choveu muito no primeiro tempo, o que deixou o campo muito rápido, e isso, de certa forma, também nos atrapalhou um pouco, porque nós temos uma equipe que põe a bola no chão, que tenta jogar sempre de uma forma muito técnica. Não gostei do primeiro tempo do nosso time, achei que a gente errou demais, a bola espirrava toda hora, a gente escorregava, ou seja, e dessa forma o Santos acabou aproveitando um ou outro lance, sem que nos assustasse muito, mas de certa forma eu achei o Santos melhor no primeiro tempo. Na segunda etapa não, a chuva parou, nosso time voltou bem, foi o time que teve a maior posse de bolas, melhores oportunidades, o time que chegou mais, que chutou a gol, acertou a trave, enfim. Não deu para ganhar, a gente também não perdeu, não tomamos gol, é o quinto jogo sem sofrer gol, e essa é uma marca muito importante, se não me falha a memória, é o único time no Brasil que ainda não tomou gol em 2026. Isso é importante porque a parte defensiva, ela se sente bem, o goleiro, os laterais, o zagueiro e todos aqueles jogadores do time que certamente fazem parte ali do sistema de marcação. Eu acho que analisando friamente o jogo, se tivesse que ter um vencedor, seríamos nós, diante daquilo que foi visto no primeiro e no segundo tempo. Então, óbvio que eu saio satisfeito com uma imagem de uma equipe que não começou bem a partida, mas que se recuperou durante os 90 minutos. Mancini, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. O Bragantino venceu teve duas vitórias muito expressivas em casa, uma por 5-0 e outra por 3-0, e vai ter 2 jogos agora para finalizar essa primeira fase em casa também. Vocês perderam a liderança hoje, com isso vocês não teriam em tese o direito de decidir todas as partidas até o final em casa, inclusive a finalíssima do campeonato. Qual seria a importância de recuperar essa liderança para levar esse jogo final, pensando nisso, né, pensando numa possível final? Vocês têm uma campanha muito boa, são 3 vitórias, 2 empates, não sofreram gol ainda. Qual que é a importância de ter esse último jogo, em tese, ter esse último jogo lá em Bragança Paulista, numa possível final de Campeonato Paulista contra um time grande, provavelmente? Olha, você seguir em primeiro lugar vai ter sempre uma vantagem de jogar no seu estádio, mas a vantagem maior, ela não existe, né? Essa é a verdade. O importante é você estar entre os 8 times que vão para os mata-matas e ter êxito nos mata-matas, né? Eu acho que isso é o que importa realmente. É óbvio que todo mundo quer estar à frente, porque isso chama atenção, isso de certa forma mostra que a equipe vem jogando bem, que vem tendo boas atuações, não só na parte ofensiva, né, mas na defensiva também. Tudo isso é o glamour do futebol, mas o que importa mesmo é quando você chegar na hora que tem que matar, você matar o seu adversário nas quartas, na semi, na final, enfim. É isso que realmente vale a pena e é o que importa. Boa noite, Wagner Mancini, Lincoln Oliveira do Na Rede Oficial. E agora também vai começar o Campeonato Brasileiro no meio da semana. Queria saber se você vai estabelecer alguma prioridade e como é que você vai fazer essa rodagem do elenco. A prioridade vai ser sempre o brasileiro, porque é ele que nos sustenta ao longo da nossa temporada, né? Então há uma necessidade muito grande de você largar bem no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista a gente vai, dentro do possível, alterando um pouco a equipe. Lógico que jamais entrar em campo de uma forma diferente do que vocês viram hoje, mesmo que eu tenha que alterar. O jogo que eu alterei a equipe foi o jogo onde a gente fez mais gols nessa partida, foi 5-0 diante do Botafogo. Eu acho que
fica claro quando você tem tudo já planejado, né? O que nós pensamos lá atrás, em dezembro, quando a gente estava ainda na confecção do elenco do Bragantino, a gente queria exatamente isso, ter um time que pudesse, mesmo fazendo as trocas, ser competitivo em todas as partidas, é o que a gente vem buscando. Wagner, boa noite, Mário do Correio de Boa Atibaia. Hoje a gente vê o Bragantino ainda com a invencibilidade, não perdendo na competição, a única equipe da Série A1 sem perder. E hoje a gente viu o Bragantino indo para cima do Santos, dominando a posse de bola. O Santos teve até dificuldade de finalizar a gol, né? Não finalizou a gol contra o Bragantino. E pegando esse gancho, eu queria que você falasse dessa evolução do setor defensivo do Bragantino, desde a sua chegada no final do ano e agora sendo um time bem consolidado. Eu acho que, pelo que a gente tem visto aí nos jogos, mesmo quando a gente utilizou uma outra formação, nós tivemos uma coesão defensiva. Eu acho que isso é importante porque você vir aqui falar da sua equipe é sempre difícil porque normalmente a gente olha sempre pelo lado bom. Mas é importante falar que hoje a gente tem já estabelecidos alguns conceitos dentro do elenco e que esses conceitos nos tornam fortes, mesmo quando você joga fora de casa, diante de um Santos, diante de um Mirassol, que também tem uma equipe forte, que também é um time que vai jogar a Série A, vai jogar a Libertadores também, que jogou ontem, ganhou de 4-0 fora de casa. Então são jogos difíceis, né? Eu acho que o que a gente tem que exaltar é exatamente isso, é que o atleta ele está entendendo os conceitos defensivos. A hora que nós temos que marcar, nós temos que ser o melhor marcador. E a hora que a gente tem a posse de bola, a gente tem que botar a bola no chão e jogar como um time que quer vencer a partida. Eu tenho visto isso nos jogos, eu tenho saído dos jogos satisfeitos. É óbvio que durante a partida a gente não vai ver só coisa boa, porque o futebol é um esporte que ele te mostra também alguns erros, ainda mais num dia de chuva. Enfim, eu acho que o mais importante é a gente saber que nós temos ainda espaço para evoluir, mas que os atletas estão entendendo aquilo que diariamente a gente tenta fazer com eles. Boa noite, Mancini, Leonardo, da Rádio Futebol Total. Mancini, você falou que na sua visão do jogo o time melhorou no segundo tempo. Eu queria saber como que foi a conversa no vestiário, as mudanças táticas que você passou para os seus jogadores para ter essa melhora. Olha, essa é uma resposta que vai ser curta, porque eu fui bem curto com eles no vestiário. E eu disse, inclusive, isso, que não era uma questão tática. Eu não tinha muita coisa para acertar, até porque taticamente a gente não foi muito exigido, a não ser em alguns erros que saíram faltas e escanteios, e aí há sempre um risco muito grande na partida, mas que a gente não tinha jogado futebol. Esse foi o termo, né? Para que a gente voltasse para o segundo tempo, pusesse a bola no chão, jogasse como um time que vinha liderando o campeonato e tudo mais. Eu até entendo que a forte chuva do primeiro tempo fez com que a bola ficasse muito viva no campo, né? E quando você não está acostumado a jogar nesse estádio, você pode até sentir, porque já é um campo rápido, com chuva ele fica muito mais rápido, só que o Santos estava bem na partida no primeiro tempo. Então, diante disso, eles entenderam, voltaram para o segundo tempo. O primeiro minuto do segundo tempo foi um lance onde a gente põe a bola no chão, sai de uma situação de marcação forte do Santos, vira o jogo para o Juninho, e eu acho que ali houve um destravamento da equipe. A equipe passou a jogar melhor com a bola no chão, assim como é o nosso jogo. Nós temos jogadores leves, técnicos, e a gente não consegue jogar de outra forma. Acho que quando houve a imposição do Santos fisicamente na chuva, eles levaram vantagem. A partir do momento em que secou um pouquinho o campo, que nós tivemos a chance de desenvolver o nosso jogo, aí a gente melhorou na partida. Mas basicamente foi essa a conversa. Mancini e Guilherme Gava do Tic Tac Sports. O Bragantino, a gente vê que vem, além de segurar o Santos, vem fazendo história na parte defensiva, segurando nessas primeiras 5 rodadas. Quero saber, você sente que o time ele não entra mais para competir em si, mas para ditar
como os outros times devem jogar contra o Bragantino? Eu acho que a gente não pode ser presunçoso a esse ponto. Mas eu acho que nós temos que ter uma imposição dentro de campo de uma equipe que tem alguns conceitos já muito fortes, que é marca alto, é pressão alta, pé na bola o tempo inteiro, dobra de marcação, jogar sempre para frente, laterais e faltas sendo batidos sempre para frente. É lógico que existe um momento do jogo onde você tem que ter a posse ou girar a bola lá para o outro lado, o adversário está em cima, marcando, enfim. Mas quando você consegue passar os conceitos de uma forma muito limpa e o atleta consegue entender, ele tem uma oportunidade grande de melhorar a sua performance. E eu acho que isso a gente tem visto no nosso time. É um time que sabe muito bem aquilo que quer, que quando tem que se defender, se defende bem, tanto é que ainda não foi vazado, mas que também é um time que gosta de atacar, que gosta da transição, que impõe ao adversário um jogo sempre de muita atuação física. Eu achei que a gente sofreu um pouco no primeiro tempo e que fisicamente a gente suportou melhor o jogo. Eu acho que esse também é um handicap favorável aí pra gente. Enfim, é um início de trabalho ainda, é um início de ano, a gente vai ter na quarta-feira agora o início da Série A do Brasileiro, tem muita coisa a ser jogada, mas é um início que nos deixa animados. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, obrigado.